E passar aqui na frente ainda às vezes é estranho. É impossível não olhar, não lembrar de algumas coisas. Quando se aproxima a data, a gente fica bem triste, né? Fiquei bastante tempo mesmo sem sair. Agora a gente voltou de novo, nosso grupo de amigos assim tem saído um pouco mais. Sente muita falta, né, deles. Triste ainda, né, pelo acontecido da Boate Kiss. A dor da ausência e a força da solidariedade unem familiares e sobreviventes da tragédia na Boate Kiss na busca por justiça e aceitação dos fatos que envolveram seus amigos e entes queridos em uma noite que há uma década não tem fim. Em 2013, durante 4 meses, 4 réus ficaram presos por conta do incêndio, mas acabaram soltos no decorrer do inquérito policial. Havia, entretanto, a esperança de que continuassem detidos. Porém, até que os indiciados pelo Ministério Público fossem à Justiça para responder pelo crime de homicídio simples, 242 vezes consumado pelo número de mortos e 636 vezes tentado pelo número de feridos, muita coisa aconteceu. Entre elas, o acolhimento da denúncia meses após a tragédia e uma espera de 4 anos pela decisão que os levaria ao júri popular. O julgamento ficaria para 2020, mas um pedido de desaforamento de Santa Maria para Porto Alegre e uma pandemia adiaram os planos daqueles que sobreviveram ao incêndio. Com o julgamento na capital gaúcha, as ações na busca por justiça foram intensificadas. O resultado só veio quase 9 anos depois, quando em dezembro de 2021, o júri decidiu pela condenação e o juiz Orlando Facini Neto definiu a pena. Temos 242 imputações de homicídio, 636 de tentativas de homicídio, e aí chego, sem mais delongas, às penas definitivas. Para Elisandro, 22 anos e 6 meses de reclusão, para Mauro, 19 anos e 6 meses de reclusão, Marcelo e Luciano, 18 anos de reclusão. O julgamento foi o maior e o mais longo da história do Judiciário do Rio Grande do Sul. Em 10 de dezembro de 2021, após 10 dias de trabalho, 4 réus foram condenados pela tragédia da Kiss. Os 2 sócios da Casa Noturna, Elisandro Calegaro Spor, com pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, Mauro Londeiro Hoffman, a 19 anos e 6 meses, e 2 integrantes da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, a 18 anos cada. Para Gabriel Rowadowski, presidente da Associação de Familiares e Vítimas da Tragédia de Santa Maria, a condenação dos acusados trouxe um sentimento de alívio após anos de luta. Foi proferida a sentença, veio aquilo que a gente esperava, né? Que era a história colocada em jogo, a justiça sendo feita, um motivo para dizer que não tinha sido à toa nosso movimento, né? A nossa luta. Na visão do médico e integrante do Centro Integrado de Atenção às Vítimas de Acidentes, Vitor Calegaro, o julgamento teve um papel simbólico, mas não serviu para curar todas as feridas. O julgamento ele é um processo que pode ser aliviante para algumas pessoas, pode ser muito frustrante dependendo do desfecho. Mesmo que ao término do julgamento as expectativas que se tem sobre esse processo, né, se estejam de acordo, não vai resolver as dores, né? Isso ajuda a dar um fechamento, a encerrar um ciclo. Apesar das condenações, nem todos os familiares e sobreviventes concordaram com as decisões. Jéssica Rosado, que prestou depoimento no júri, foi uma delas. Algumas pessoas me criticaram por eu não achar que eles deveriam ser condenados. Eu não acho que foi um dolo, continuo não achando dolo. Gostaria que a promotoria no júri tivesse me mostrado o dolo, a intenção de fazer tudo aquilo para matar 242. Quando a gente perde alguém, a gente precisa inconscientemente achar um culpado. Esse não foi o meu caso. Eu estudei direito para que eu pudesse estudar o processo. Por mais que a gente saiba da justiça de Deus ou da justiça divina, a gente tem uma justiça que depende de homens e homens são falhos, tá aí o júri para mostrar isso. Já Flávio da Silva, pai de uma das vítimas da Kiss, sustenta que os réus deveriam responder por crimes diferentes e que mais pessoas deveriam estar incluídas nas condenações. A gente sabe que o rol de responsabilidade ele é muito grande. Cada um deveriam responder por tipo de crimes diferente. A gente entende desde o início que pelos homicídios, total dela foi que responsável pelos homicídios seriam mesmo esses 4. O prefeito com certeza deveria responder por improbidade administrativa no mínimo, como teve outros, teve secretários.
Luiz Cláudio Oliveira, pai de 2 das vítimas da Kiss, defende que a justiça seja feita, mas alega que os condenados não podem ser vistos como alvos de uma vingança. Culpado, só Deus sabe. Eu não sou ninguém pra julgar A ou B. E não fiquei com raiva de ninguém, cara. Se eu tiver que falar com o Mauro, o Kiko, o pessoal da banda, pra mim vai ser eu falando que nem eu tô falando contigo. Não sou um cara vingador, não vou fazer vingança nenhuma sobre esse fato que aconteceu, entendeu? A espera de quase 10 anos não foi o suficiente para que se fizessem as prisões. Isso porque a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Gaúcho concedeu aos réus um habeas corpus preventivo. As coisas mudaram de rumo em 14 de dezembro de 2021, quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determinou a prisão imediata dos condenados. 2 dias depois, por 2 votos a 1, a primeira Câmara do TJRS anulou o júri, concedendo a liberdade para os indiciados. Nada do que foi decidido dentro do Foro Central de Porto Alegre está valendo atualmente. Logo após as condenações, os representantes dos acusados alegaram que o julgamento foi eivado de nulidades. O termo se refere a qualquer erro de procedimento que ocorra no júri e que prejudique a atuação da defesa. Para os advogados, as inconformidades começaram logo na escolha dos jurados. Conforme Jader Marques, defensor de Kiko Spor, isso teria sido avisado para o juiz Orlando Facchini Neto, que mesmo assim decidiu seguir com o julgamento. Nós tivemos nulidades relativas a quesitos, que são questões técnicas, de tal maneira que não foi um problema. Nós não temos a nulidade do caso Kiss por uma questão. Nós temos um conjunto de irregularidades, foram todas consignadas antes pelas defesas. No total, 19 possíveis nulidades foram observadas pelas defesas e anexadas em um pedido de anulação do julgamento. Uma delas foi a maquete 3D usada pela acusação para ilustrar os problemas da Boate Kiss. Outra foi a escolha dos jurados ter sido feita depois de 3 sorteios, quando o rito estipula apenas um. Outro ponto levado foi o fato do juiz Orlando Facchini Neto ter conversado em particular com os jurados sem a presença de representantes do Ministério Público ou dos advogados de defesa. O magistrado alega que, mesmo respeitando a decisão da corte, lamentou a anulação. Ele afirma que a maioria das questões foram resolvidas em plenário. Algumas matérias, os defensores e mesmo o Ministério Público pedem para que seja consignado em ata. Consequentemente, isso é consignado em ata. Alguns casos o juiz resolve, outros casos fica meramente consignado em ata para a apreciação do tribunal. Faz parte da estrutura judiciária, eu devo compreender e aceitar, mas quero crer que boa parte das questões foram resolvidas em plenário, muitas delas inclusive em acordo, e outras já haviam sido apreciadas pelo tribunal. A promotora do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Lúcia Helena Calegari, aponta que não houve nenhuma irregularidade. E a sensação de inércia, parece que não vai ter uma noite sem fim, com a nulidade, porque eu entendo que não teve nenhuma das nulidades acolhidas. Isso para mim, assim, é tranquilo. Presos após 9 anos da tragédia, os únicos 4 acusados voltaram a ficar soltos depois de cumprirem 8 meses das penas originalmente estipuladas. Procurados, nenhum deles quis se manifestar sobre o assunto. Gabriel viu a anulação como um sinal de desumanização em relação às vítimas do incêndio. Senti que a gente foi completamente desumanizado. A vírgula falou mais alto do que 242 vítimas, do que mais de 600 sobreviventes, do que vários aspectos da tragédia que não conseguem ser ouvidos até hoje. Já Orlando Facchini Neto defende que até mesmo o júri reconhece que os sobreviventes precisam de uma resposta, independente de qual seja. O júri, ou a conclusão do júri, tem um papel decisivo. Nós estamos aí, no caso da Boate Kiss, há uma década, aguardando uma resposta que, posso lhe dizer, poderia ser qualquer que fosse. Até porque há 4 denunciados pelo processo e a distribuição da responsabilidade pode ser ou não igual. Em não se dando a resposta, procrastina-se a conclusão desse processo de luto. Porque nós não concluímos 10 anos depois o nosso trabalho. Precisamos fazê-lo. Agora, um novo julgamento deve ser marcado. Pelo menos é o que esperam os advogados de defesa. Nós vamos continuar nessa repetição de recursos para que o processo seja julgado, sabe-se lá quando? O que nós queremos é o julgamento. Se o Ministério Público entender esse pleito, nós poderíamos ter já no primeiro semestre a renovação do julgamento do caso Kiss. Já o Ministério Público entrou com recurso nos tribunais superiores em Brasília para reverter a situação. As partes divergem sobre o tempo que deve levar para que a tragédia tenha alguma definição.
Eu tenho confiança que a gente vai reverter no Superior Tribunal de Justiça, só que aí, quando eles dizem não é nulo, volta para o tribunal para analisar a questão da pena. O desembargador Manuel Lucas, quando ele afastava as nulidades, ele já dizia que ele ia diminuir a pena. E certamente o Ministério Público vai recorrer disso. E a gente, assim, não consegue nem acreditar que vai sair justiça ainda, porque a gente está lutando atrás da justiça. O cidadão, como profissional como eles têm que dar resposta a nós. O que eu queria que essa justiça fosse feita. Que quem cometeu isso, que seja condenado. Enquanto as discussões seguem no âmbito jurídico, o incêndio da Boate Kiss completa 10 anos sem nenhuma responsabilização. Até que a justiça aconteça, a história seguirá pulsando no coração de Santa Maria, relembrando a todos os sobreviventes que a noite de 27 de janeiro de 2013 ainda é a mesma há 10 anos. E com isso, deixando em aberto uma outra questão. Algum dia haverá espaço para aceitação?